Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. O programa é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. Terminando o programa, vá até lá saborear um excelente almoço. Mas hoje nós vamos continuar falando da questão da reforma política, que é um tema de interesse de toda a sociedade, e temos um convidado ilustre hoje, que é o deputado Alberto Fraga, que é presidente do DEM, e vem falar para a gente o que pensa o DEM sobre determinados temas. E temos também aqui ao nosso lado o João Eduardo Zisman, que é o nosso articulista político, temos o Luiz Solano, que é nosso companheiro de bancada, jornalista, integra aí vários outros veículos de comunicação e sempre nos prestigia aqui no Tribuna Livre. Mas aí nós gostaríamos de começar já falando com o nosso deputado Alberto Fraga, para que ele possa nos dizer: deputado Fraga, a reforma política se faz necessário, todos dizem que ela deve acontecer, e na sua discussão existem vários temas. Um deles é a questão da obrigatoriedade do voto, ou seja, o eleitor é obrigado a participar do processo eleitoral. O que pensa o DEM sobre isso? Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Obrigado. programa. Bom dia a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Raimundo, com o João, com o Solano, e esse tema tão importante para o nosso país. Eu vejo o seguinte: a obrigatoriedade do voto, há tempos atrás, quando o Partido dos Trabalhadores tinha aquela ideologia, eu acho que causava um certo medo, receio aos outros partidos, porque só iria votar aqueles militantes, aqueles radicais, os xiitas, como até hoje possui lá o PT, possui, mas diminuiu. Então eu acho que é necessário. Mas eu gostaria de avançar, Raimundo Ribeiro. Eu acho que, se quer fazer reforma política, não podemos de forma nenhuma desprezar dois pontos. E é o que eu acho que são os únicos pontos que vão passar no Congresso Nacional, que é a questão do financiamento público de campanha, né, e a questão das coligações, a proibição das coligações na proporcional. Porque hoje é um caso que tem causado bastante desconforto. E você é um exemplo disso. Exato. Você é um exemplo disso. Você fez mais votos, né, do que 4 ou 5 deputados distritais e você está de fora. E os deputados que fizeram quase metade dos seus votos estão exercendo o mandato. Quer dizer, eu acho que isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Eu não sou contra o direito de cada um de galgar postos na política. Agora, não pode você, que fez quase 14, 15 mil votos, ficar de fora. O outro do DEM ficou com quase 18 mil votos, ficou de fora. Né? E deputados eleitos aí com 5 mil votos e exercendo o mandato. Eu acho que isso é injusto. E aí o enfraquecimento dos partidos vai por aí, né? Porque ninguém acredita mais em partido, né? É verdade. Usa o partido como barriga de aluguel para se eleger. Eu falava com uma grande jornalista aqui do nosso país, ontem, eu dando uma entrevista para ela, eu disse para ela: faça um retrato da questão da oposição no país. Brasília, nós elegemos a nossa coligação, nós elegemos, Raimundo, 11 deputados. Veja quantos hoje tem na oposição. Não existe oposição em Brasília. Não existe oposição. Não é em Brasília, não. Não país, existe oposição, é no país. Se você for aqui em Goiás, o governador é o Marconi Perillo, também lá não tem oposição, não. Sabe por quê? Porque os deputados, lamentavelmente, estão se vendendo. Isso é fisiologismo puro. E aí você fala em financiamento público. E nós vamos botar dinheiro público num negócio desse? Aí é onde tem que ter uma fiscalização eficiente, né? Porque senão vai continuar o financiamento público como parâmetro, mas aí vem os caboclos que tem grana, né? E vai quer dizer, além do financiamento público, ele entra com o privado, aí não dá. Aí não dá. Eu defendo que o financiamento público, somente o financiamento público. É 20 mil para todo mundo. Aí prevalece Solano, as ideias. Você está aí ansioso para fazer uma pergunta ao nosso deputado Fraga, ao nosso deputado, presidente aí do é DEM. uma alegria tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Se fala muito nessa reforma política, o voto distrital, isso desde 1990. E eu pergunto, qual a posição hoje do seu partido, DEM, com relação ao voto distrital, que não serve para Brasília, mas serve para outros estados grandes, como o Amazonas, o Pará, Mato Grosso, Goiás, até Minas Gerais. Qual a posição hoje do seu partido com relação à adoção do voto distrital?
Olha, Solano, o partido ainda realmente não chegou a afirmar uma posição. É muito dividido esse tema. Ele é muito discutível e se você colocar hoje esse assunto em votação dentro de uma executiva nacional do partido, eu lhe asseguro que fica aí 40% a 60%, né? Não sei se pendendo para o distrital, por voto distrital. Não tem consenso ainda. Não há consenso, essa é a palavra que o Raimundo colocou muito bem. Não há consenso. Eu já sou mais favorável ao distrital misto, né? Não somente o distrital. Quer dizer, é muito discutível essa questão, por isso... Mas olha, eu não posso deixar, João, de aproveitar a presença do nosso presidente do DEM e apenas dar uma iniciativa, né, do que no programa seguinte nós vamos abordar. Nós estamos aí com a saúde precisando ser repensada. Nós temos que falar um pouquinho da política local. A saúde precisa ser repensada e enquanto ela está sendo repensada, tem muita gente morrendo na porta dos hospitais. A segurança pública nem se fala, e você entende muito bem desse assunto da segurança pública, né? Nós temos hoje uma média de 13 sequestros relâmpagos por semana aqui em Brasília. Quer dizer, é um absurdo. Nós estamos no mesmo patamar das cidades mais violentas do país, né, em termos de segurança pública. Nós temos aí uma educação que não educa, né? Quer dizer, as escolas hoje, e nada é a mesma coisa, e esse governo está querendo pensar Brasília para o ano 2060. Eu não sei se você soube que parece que numa dessas viagens rotineiras que o governador faz, ele passou em Singapura e deixou lá, ou vai deixar, 8,5 milhões para alguém pensar Brasília. É Pingapura? Não, é Singapura. Ah, eu entendi, Pingapura. Não é melhor, mas parece mais com Pingapura. Parece mais com Pingapura. Mas não é melhor o governador pensar Brasília agora? Porque ele foi eleito para governar agora, não? Eu acho que ele, né, quando ele vier visitar Brasília, talvez ele tome alguma posição. Ou os próprios assessores 60 dias, há mais de 60 dias a Polícia Civil em greve. 180 dias a Polícia Militar está em estado de greve. E o governador viaja para Singapura. Quer dizer... Exatamente. Mas olha, caro Pingapura, telespectador, né? Pingapura. Esse é um pequeno trailer do que vai acontecer no programa de sábado que vem. O deputado Fraga já fica aqui convocado para participar do nosso próximo programa. Vamos ver se a gente consegue dedicar bastante tempo para discutir Brasília, porque é inconcebível realmente que o governador... Porque antes, quando o governador apenas viajava por diletantismo ou alguma outra razão obscura, que a gente não sabe, né? Tudo bem, entendeu? O prejuízo era menor, mas agora não. Agora ele está despejando o dinheiro nosso lá fora. É 8,5 milhões que ele disse que vai pagar para uma empresa, entendeu? Pensar a Brasília do 2060. Olha, se continuar, entendeu, do jeito que está, lá, nós não chegamos em 2060. E a disfarçatez é tão grande, o cinismo é tão grande, que os dois senadores que o apoiaram, que o elegeram. O criticaram. O criticaram. Mas hoje são xingados. Aí ele chamou os senadores de medíocres provincianos. É falta de não ter o que fazer, né? Bem, meus amigos, esse é um pequeno trailer do que vai acontecer no próximo programa. Então, eu quero agradecer ao presidente do DEM, deputado Alberto Fraga, já convocá-lo para o próximo programa, onde vamos discutir Brasília, né? Agradecer ao Solano e ao João Eduardo Zisman, né? E daqui a um minutinho nós estamos de volta. E dando sequência àquela série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB, eleição esta que ocorrerá no próximo dia 26 de novembro, nós estamos hoje aqui tendo o privilégio de receber um dos candidatos, que é o Dr. Paulo Roque, advogado militante, pessoa que se propõe também, né, a brilhantar este debate, este embate eleitoral, né, em prol da nossa classe dos advogados. E aí, doutor Paulo, além de lhe dar as boas-vindas, eu queria já começar lhe perguntando que história é essa de OAB custo zero, que campanha custo zero é essa? Inicialmente, doutor Ribeiro, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade que o senhor está nos disponibilizando de falar no seu programa. Isso é muito importante para que, nesse momento, os advogados tenham conhecimento das nossas ideias, das nossas propostas. A ideia da OAB custo zero, muito mais com a questão econômica, muito mais com a questão matemática, é uma questão de princípio ético do valor. Não é uma questão do dinheiro em si, é do valor.
Nós vamos fazer nossa campanha sem um único panfleto, sem um único folder, sem uma única festa, sem uma única feijoada, sem um único banner. Mas por que isso? Criou-se o conceito nas eleições recentes da UAB, e justiça seja feita a essas chapas atuais que estão concorrendo. Essas chapas já não participavam das outras eleições e já havia essa ideia dessa disputa com forte poderio econômico. É que criou esse conceito de que para se eleger presidente da OAB precisa colocar a mão no bolso e gastar muito. Nós resolvemos perguntar por quê? Para quê? O presidente da OAB eleito, ele não recebe um centavo de remuneração, como os demais 90 conselheiros, os outros 90 membros da chapa. Então, veja, se nós condenamos o excesso de gasto nas eleições gerais, a OAB perde legitimidade para criticar esses gastos quando nós, dentro de casa, fazemos praticamente a mesma coisa. As eleições como divulgar as ideias sem pagar um panfleto, um folder, alguma coisa assim? Como estamos fazendo? Através das mídias sociais. Nosso blog já teve 8 mil acessos. Quer dizer, a utilização da internet para Exatamente. a divulgação. Nosso blog já teve 8 mil acessos. Nosso Facebook, ele está congestionado de tantos acessos. Beleza. E ali todas as nossas propostas são debatidas, nossos apoiadores, os simpatizantes do movimento estão a todo momento colocando novas ideias, trazendo novas pessoas. E o fato é que quando a gente chega nos lugares hoje, as pessoas já sabem que nós existimos. Já sabem das nossas propostas. Falam assim, vocês é que estão propondo aí eleição direta para o 5º Constitucional. Vocês é que estão propondo uma revolução no trabalho da Comissão de Prerrogativa. Mas era a pergunta que eu já ia lhe fazer, na verdade, né? Que você pudesse enumerar 3 propostas, né, principais para que a gente pudesse apresentar isso aos nossos colegas advogados. A primeira proposta, eleição direta para o 5º Constitucional. Não faz mais sentido que o advogado fique distante desse processo. Ouvir todos os advogados. Ouvir todos os advogados e todos os advogados votarem para saber quem que ele quer que seja o representante dele. Não representante no sentido corporativo. Claro. Porque quando ele chega no tribunal, ele passa a ser um juiz, vai julgar com independência, com imparcialidade. Mas se ele qual é o sentido do 5º Constitucional? Como tem o 5º do Ministério Público, tem o 5º da Advocacia. São os 3 principais atores da Justiça. Temos a questão do 5º Constitucional. Você falou do honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência. O que é que nós vamos fazer? Toda vez o honorário de sucumbência baixo, que tem sido fixado, infelizmente, pelos tribunais, tem retirado do mercado, sobretudo os jovens advogados, e que vão procurar os cursinhos para concurso. Por quê? Ele tem uma causa de 2 milhões. Ele faz as contas seguinte, essa causa pode demorar 10 anos, mas no final eu posso ter no mínimo aí 200 mil de honorário. Aí chega o juiz, na hora de fixar a sentença, fixa em 2 mil, 3, 4, 5 mil reais. O que o judiciário está sinalizando para ele? Olha, o risco seu é muito elevado e você não tem a atratividade econômica que você imagina que você tenha. A OAB vai recorrer como terceira interessada todas as vezes que ficar comprovada a fixação aviltante de honorário de sucumbência. E ela vai colocar sua cara do lado do advogado. Ela não está fazendo nenhum favor. Vai realmente fazer a parceria. A parceria não está fazendo nenhum favor, ela vai cumprir seu papel institucional. Outra questão importante que ela vai fazer, a OAB. A OAB, na questão das prerrogativas. Fala-se muito, desde que eu participei pela primeira vez numa eleição de OAB... sempre um tema... Né? Sempre um tema recorrente. O que é a prerrogativa? É a dignidade do exercício profissional. O advogado quer ser recebido pelo juiz. O juiz diz, não recebo. O advogado está lá na secretaria simplesmente para ter acesso ao processo, o processo sumiu. Eles não lhe dão sequer uma certidão naquele momento que o processo sumiu. Aí ele fica, por exemplo, se acontece no feriado, então, às vésperas de um feriado, ele vai passar o feriado todo trabalhando para cumprir aquele prazo. E aí, o que acontece? Então, veja, a OAB tem que estar do lado desse advogado. E como a OAB estará do lado? A OAB estará do lado dele, com a eleição do presidente da Comissão de Prerrogativa, dando mais legitimidade à Comissão de Prerrogativas. E mais, com a criação de núcleos de defesa das prerrogativas nos principais fóruns e delegacias. Porque é ali que acontece o problema, ali que tem que estar a ordem para defender o advogado. Vai consumir dinheiro da ordem? Vai consumir dinheiro. Mas
O dinheiro da ordem, da anuidade, é para quê? Não é para defender as prerrogativas? Exatamente para isso. Mas, Paulo, o nosso tempo é curto e eu ainda tenho um tema que eu acho que é picante. O que pensa a chapa que você encabeça sobre essa questão política fora da ordem? Ou seja, a ordem não é apenas uma representante dos advogados, não. Ela é também a que deve zelar pela ordem jurídica e o respeito, né, aos direitos. Veja, para criticar ou para elogiar, ela precisa de independência. A ordem vai ser independente, a ordem tem de ser apartidária. Nos recentes apagões do Distrito Federal, eu pergunto, a OAB deve ficar calada? A OAB deve ficar calada nessa onda crescente do sequestro relâmpago? Essas denúncias que aconteceram, veja, nós tivemos uma enxurrada de denúncias contra o governador Agnello, inclusive algumas gravíssimas, né? Qual seria a postura da ordem sob o seu comando? A ordem terá uma postura de independência. Sim. Quando o governo está doente, isso é muito sério. Então a ordem vai colocar o seu dedo sim, para alertar a sociedade para os desvios que estão acontecendo. Mas nesse caso, a ordem exigiria as investigações que a Câmara Legislativa sepultou? Foram feitos mais de 10 pedidos de investigação na Câmara Legislativa. Olha, a ordem não teria nenhum problema em pedir a continuidade dessas investigações. A ordem teria problema em pedir se a ordem fosse aliada ao governador. Agora, a ordem também não vai tolerar injustiças com A, B ou C, seja o governo do PT, do PSDB ou do Democratas. A ordem não é governo, não é oposição. A ordem é sociedade civil e ela vai falar. Perfeito. Bem, você é telespectador da TV Brasília, em especial o advogado do Distrito Federal, teve a oportunidade de ouvir um pouco, né, as propostas do Dr. Paulo Roque, né? E na próxima semana nós entrevistaremos o terceiro candidato, que é o Dr. Ibanez Rocha, né? E com isso o advogado se sente muito à vontade, muito mais à vontade, para poder escolher o grupo de pessoas que poderá dirigir a ordem no próximo triênio. Eu quero lhe agradecer muito, Paulo Roque, por ter encontrado um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco e dizer que o programa está à sua disposição. E gostaria que em 30 segundos você pudesse encerrar esse nosso bloco aí fazendo a sua mensagem aos advogados. Sobretudo ao jovem advogado. Ele é que vai decidir essas eleições. São cerca de 8 mil jovens advogados, até 7 anos de profissão, que vão lá dar o seu voto. Que eles pensem muito o que futuro que eles querem para a OAB. Porque eles precisam muito da OAB e a OAB precisa muito da força do jovem. Então, a OAB que nós queremos forte é para proteger, sobretudo, o jovem advogado. Muito obrigado. Daqui a um minutinho estamos de volta. Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre e agora contando aqui com a presença do Leandro Alan, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. E eles estão com uma luta que já era antiga, mas conseguiram aprovação na Câmara Legislativa, né, no sentido de que seja permitido o porte de arma, inclusive com fora do serviço, né? E esse tema foi bastante discutido na Câmara Legislativa, o projeto, depois de aprovado, vai à sanção do governador, mas a gente já tem notícia de que o Ministério Público parece que quer questionar, né, essa matéria, arguindo não a questão de mérito, mas outra questão, que é o fato de que a Câmara Legislativa do Distrito Federal não teria competência legal para deliberar sobre este assunto. Segundo o Ministério Público, quem teria a competência legal seria a União. A União é que é competente, segundo o Ministério Público, para poder legislar sobre esse assunto. Mas eu quero lhe dar as boas-vindas, Leandro, e dizer que a gente fica muito satisfeito, né, de contar aqui com sua presença, até para que você possa esclarecer alguns pontos do sistema prisional para a população do Distrito Federal, porque não é nada, nós temos 12 mil pessoas no sistema prisional. Isso afeta, se a gente for estender para as famílias, afeta quase que 60 mil pessoas no Distrito Federal. Seja bem-vindo e fico muito satisfeito de tê-lo aqui no nosso programa Tribuna Livre. Obrigado, Ribeiro. É uma satisfação estar aqui com vocês. O Sindipem, os agentes de atividades penitenciárias, eles agradecem por esse espaço, por abrir mais esse espaço para essa categoria, que é uma categoria tão sofrida, uma categoria que labora com dedicação. Trabalhamos para a sociedade,
mas recebemos pouco do governo, pouco de quem deveria nos dar mais, nos dar reconhecimento. No que tange ao porte de arma, Ribeiro, foi uma vitória essa aprovação desse projeto em primeiro e segundo turno na Câmara. O agente de atividades penitenciárias, é interessante frisar que ele já tem uma permissão legal de usar a arma. Enquanto serviço pelo Estatuto do Desarmamento. E fora do seu serviço existe um espaço dentro do próprio Estatuto que permite o Estado legislar, que é o que tange a concessão. Nós entendemos que se refira a direito administrativo. Então, o direito administrativo ele pode ser legislado também pelos entes como o Distrito Federal. É uma discussão, nós queríamos que não fosse discutida via judicial, mas se o Ministério Público entende essa lei inconstitucional, infelizmente vai ter que fazer uma discussão jurídica, né? Nós queremos receber uma palavra, um posicionamento do STF, que é a Corte Maior da nossa Justiça, a qual cuida da nossa Carta Magna. Esperamos ter um resultado positivo, porque desarmar o agente de atividade... Mas você, veja bem, o Leandro, é preciso a gente situar bem o nosso telespectador. O que é o agente de atividade penitenciária? Esse agente é aquela pessoa que trabalha dentro dos presídios, né, oferecendo a segurança necessária, transportando presos, transferindo as pessoas, enfim, é que cuida de toda a parte ali dentro do sistema prisional. Assim como os policiais militares e os policiais civis, vocês tinham já o direito de portar armas no exercício da função, tá certo? Aí eu pergunto a você, o policial militar ele também pode portar arma fora da sua repartição. O policial civil também. Então, na verdade, o que vocês colocam é que a atividade de vocês é uma atividade policial como a do policial militar e a do policial civil, é isso? Sobre a atividade, nós não somos policiais. Mas vocês correm os mesmos riscos que alguém que exerce uma atividade policial, ou não? Sim, corremos até mais. Por quê? Porque nós ficamos 24 horas com esses criminosos, contato direto. Somos nós que falamos não lá para ele dentro do sistema penitenciário. Não significa dizer que o preso, após ele ingressar no sistema penitenciário, ele para de cometer crimes. Ele ainda continua tentando praticar atos ilícitos. E nós coibimos essa prática delituosa dentro do sistema penitenciário. Então, mais do que nunca, se faz necessário que vocês possam, pelo menos, agindo preventivamente, ter, né, o porte de arma fora, né? Se faz necessário, porque, como eu disse, nós falamos o não para ele, e a retaliação não vem dentro das unidades prisionais, e sim fora. Momento esse que nós não temos nenhum colega agente do lado, momento esse que nós não temos nenhum mecanismo de defesa, estamos só nós ou nós com nossas famílias. O diálogo com o governo está acontecendo, é difícil, o secretário de Segurança recebe vocês, enfim, como é que se desenvolve essa coisa no âmbito da negociação? A reestruturação, nós estamos trabalhando para uma reestruturação, para uma valorização do servidor, para aumento de número de vagas para o sistema penitenciário e aumento também o reconhecimento salarial. Quanto à negociação, o secretário de Segurança nos recebe, nós temos um bom diálogo, mas o problema é que não adianta só dialogar. Dialogar somente não resolve. Quer dizer, conversa e não toma nenhuma atitude efetiva. Não resolve. Tem que efetivar, por definitivo, nossas conversas e resolver o problema dessa reestruturação também para o nosso sistema e para os servidores. Perfeito. Bem, Leandro, eu quero agradecer, né, a sua presença. Eu sei que a atividade de vocês aí, toma muito tempo de você, mas quero agradecer a oportunidade, né, de ter aberto um espaçozinho aí na agenda de vocês para estar aqui conosco, para esclarecer um pouco o nosso telespectador e dizer que realmente o sistema prisional precisa ser visto, né, de uma forma muito séria para que a sociedade não pague pelos desmandos daqueles que governam o nosso Distrito Federal.
Bem, estamos de volta com Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho sobre política local com o nosso amigo Luiz Solano, que é companheiro de bancada, está sempre aqui conosco, mas antes quero lembrá-lo, se você quiser participar do concurso da escolha, né, do time que será o campeão brasileiro de futebol em 2012, é só você mandar o seu palpite para o tribunalivrerr@gmail.com. E seu voto será computado. Caso você consiga adivinhar qual é o campeão brasileiro de 2012, você, ao término do ano, você receberá uma camisa oficial daquela equipe, que certamente é a equipe que você torce. Eu já escolhi meu time, todo mundo sabe, é o Fluminense que será campeão de 2012. Mas olha, Solano, você há uns 15 dias atrás deu um furo de reportagem aqui no programa Tribuna Livre, né, quando você anunciou que a Procuradoria-Geral da República estava requerendo a apreensão dos passaportes, né, dos condenados no mensalão. E parece que você tem um outro furo aí também, né? Veja bem, o furo não foi meu, o furo foi da equipe da Tribuna Livre. Agora, eu diria que não é um furo, é uma falta de responsabilidade o que aconteceu na segunda-feira, quando o prefeito eleito de São Paulo pegou um avião da Presidência da República para se encontrar... Ah, ele veio no avião da Presidência da República? A informação que se tem, eu tenho inclusive o texto que me foi passado de São Paulo, ele veio no avião da Presidência da República, já fiz essa indagação, inclusive nos sites e nos blogs onde eu escrevo, para que ele explique por qual empresa de aviação é que ele veio. Se ele não respondeu, claro que ele veio no avião da Presidência. O que significa dizer, o prefeito de São Paulo se deslocou, aliás, o prefeito da cidade de São Paulo, Haddad, eleito, né, se deslocou de São Paulo para Brasília às custas do contribuinte brasileiro, é isso? Com certeza, isso é crime. Agora, cabe ao Ministério Público Federal investigar, saber em que avião o prefeito Haddad veio para Brasília na segunda-feira, no encontro que ele teve com a presidente Dilma. Ok, cabe uma explicação para você. Hoje nós não vamos falar do mensalão do PT e não vamos falar por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal, em razão do ministro Joaquim Barbosa estar viajando para o exterior, não se reuniu para tratar dessa questão da dosimetria das penas. Mas na próxima semana, com o retorno do ministro, certamente algumas notícias surgirão dali e nós vamos ter a oportunidade de abordar novamente este tema do mensalão do PT, que está resultando na condenação de muitas pessoas que ocupam a direção do Partido dos Trabalhadores, nesse caso do julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. E agora vamos falar um pouquinho também do direito do consumidor. Temos aqui a presença do nosso amigo José Vieira, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, e o doutor Vieira agora vai dizer para a gente qual é a pergunta que foi formulada para ele e ele já vai responder no ar. E sempre que você tiver alguma dúvida com relação ao direito do consumidor, é só você encaminhar a sua pergunta para o e-mail tribunalivrerr@gmail.com, que na semana seguinte o doutor Vieira estará aqui novamente para responder a você. E aí, doutor Vieira, o que perguntaram desta vez? Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. Hoje nós temos a pergunta da doutora Chiquinha, da Asa Sul. Ela disse que a filha dela comprou produtos de beleza em um site internacional na promessa de ter essa mercadoria entregue em 10 dias. Já demandam 25 dias e a mercadoria não foi entregue. Ela pergunta o que fazer. Olá, doutora Chiquinha. As mercadorias adquiridas em sites internacionais não têm a cobertura legal do Código de Defesa do Consumidor, a menos que tenham loja física no Brasil. É por isso que aconselhamos que os consumidores optem sempre pelo site ComBR. Esse site tem a garantia do CDC. Próximo sábado teremos mais. Bem, quero agradecer então, doutor Vieira, mais uma vez a sua participação e agradecer a você, telespectador da TV Brasília, você que nos acompanha durante essa meia hora, de meio-dia a meio-dia e meia. Agradeço muito a sua paciência, a sua audiência e, se Deus quiser, na próxima semana, no próximo sábado, nós estaremos juntos no oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte,
onde se saboreia a melhor comida do Distrito Federal. Até lá, se Deus quiser.